Ah, meu amigo, eu adoro gravar vídeo assim, adoro. Por mim, eu fazia 50 por dia. 50, mas vocês iam ficar de saco cheio. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, seguindo aqui a linha do façam o que você quiser, seu dedo, suas regras. Você quer dar like, dar dislike, comentar, se inscrever, dane-se, eu só ver o vídeo aí, tá bom demais. Ó, seguinte, cara, esses dias eu fui impactado no Twitter por na verdade, não só um, tá? Alguns. E aí eu falei, bicho, tem algum negócio acontecendo aqui, viu? Temos um assunto aqui a tratar. O assunto Guti. Para quem não lembra, Guti jogou no Real Madrid, ali da metade dos anos 90 até mais da metade dos anos 2000. E aí esses dias, Pedro Certezas viu lá um vídeo de algum perfil desses gringo trazendo os lances do Guti, né? E aí o perfil falava, Guti era brilhante. E aí o Certeza, isso é um delírio coletivo. A cada 3 meses, uma página diferente posta vídeo. Toda vez os comentários aumentam o suposto talento do Guti. Já vi uma vez um cara falando que não seria absurdo colocar o Guti entre os 15 maiores meias da história. O Guti. E ninguém foi preso. Por acaso, eu vi na mesma semana um outro perfil também falando sobre o Guti, sobre essa projeção das coisas que passam, e a gente supervaloriza algumas coisas que passam, aumentando essas paradas de tamanho. O Guti, eu acho que ele entra muito nesse perfil desses caras que eram bons, que eram bonitos de ver jogar, mas não passavam disso, assim. Não foram fora de série, não foram caras que dominaram a posição na sua época, e mais que isso, foram caras que mais vezes no auge estavam na reserva do que como titular. E aí eu vou já mostrar os números, já que vocês podem estar reclamando. O Guti é um grande caso de jogador de DVD. O recorte do Guti, como esse, por exemplo, vai mostrar lances geniais, porque o Guti era bonito de ver jogar, esguio, cabeça erguida, olhando o campo todo, sempre um passe muito plástico, um jogo muito elegante de ver jogar. Mas nunca passou para o estágio seguinte. Tanto que, na seleção espanhola, nunca jogou uma competição oficial. Nunca. Nem Euro, nem Copa, nada. Não jogou. Simplesmente foi convocado para a classificação de Eurocopa, para a Eurocopa, por exemplo, de 2000, ele estava lá em alguns momentos. E tem 13 jogos só pela seleção espanhola. 13. Muito pouco. 13 jogos. Passes maravilhosos, muito bonito de ver, mas sem constância. E assim, eu acompanhei a carreira do Guti inteira. Inteira. Assim, meu pai fez lá em Fortaleza TV a cabo, mais ou menos deve ter sido 96, que é o ano que o Guti vira profissional no time A do Real Madrid ali. E aí eu acompanhei toda a carreira do Guti. Toda. E eu adorava o Real Madrid, tá? Para deixar claro, assim, os Galácticos depois, na virada ali, anos 2000, eu adorava. Assim, eu parava qualquer coisa para ver os Galácticos jogando. Qualquer coisa. Então, assim, eu vi o Guti jogar a carreira inteira, desde moleque, assim, o prodígio Guti, até o Guti ser capitão do Real Madrid. Mas nunca conseguiu dar o passo seguinte, ou seja, nunca conseguiu ter esses lances sequencialmente. Era bonito de ver jogar, muito plástico, mas na prática pouco efetivo, com a intensidade abaixo. Porque assim, o Guti começou de atacante. Virou segundo atacante, virou meio armador, em alguns momentos virou até segundo volante, podia jogar aberto, não era um ponta, mas podia jogar como meia aberto pelo lado. E nessa salada toda, era difícil de se encontrar. De novo, nunca foi um titular absoluto do Real Madrid. Ele foi em algumas temporadas, já perto da saída e tal, titular mais vezes. Mas, no geral, ele estava sempre ali, pau a pau, jogando, sabe, 40 jogos na temporada. Dá um exemplo, 20 como titular, 20 como reserva. Aí jogava 44 jogos na temporada, aí jogava 24 como reserva, 20 como titular. Aí teve uma temporada lá, 37 jogos na temporada, que era já a reta final dele no Real Madrid. Aí beleza, 30 como titular, 7 como reserva. Mas isso numa reta final. No auge dele ali, físico, técnico, com 26, 27 e tal, isso não acontecia. E de novo, para a Copa do Mundo de 2000, de 2002, você via lá os convocados, você tinha o Luiz Henrique, já mais experiente, o Xavi, garoto, com 22 anos, enfim,
Vários jogadores, até jogador do Valência e tudo, ganhando lugar que, por esse talento que a galera bota no Guti, era para ser dele e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Um jogador com números relativamente discretos até. E por falar em números, eu sempre lembro aqui o parceiro mais antigo e fiel do canal, SofaScore. Baixa o aplicativo, 100% de graça. O link está na descrição do vídeo. Você clica lá, já baixa o aplicativo, acompanha os números dos seus jogadores preferidos, os campeonatos que você mais gosta, a agenda dos jogos, o tempo real, os números do jogo que você está acompanhando, quiser usar de segunda tela ali, tem mapa de calor, tem estatística de passe, enfim. Cara, é um grande de um brinquedo para quem gosta de mergulhar além só do placar e só de ver o jogo, beleza? 100% de graça, baixe o SofaScore e vamos nessa. Então é o seguinte, números de Guti. Estou no site do Gol aqui, ele fez 106 gols na carreira, contando aí 3 golzinhos que ele tem pela seleção. Foram 103 no Real Madrid, esses números alguns, somando 103, assim, pelo Real Madrid foram 80 e pouquinho, 89, se eu não me engano. Aqui está contando os gols pelo Besiktas já no final da carreira. E aquilo que eu estava falando, a gente pegar uma temporada dessa aqui, por exemplo, 2002, 2003, o Guti já estava ali desde 96, 97 no time principal, tá? E aqui a gente está falando do período galáctico e tudo. Com esse talento todo que as pessoas projetam que ele era, esse fenômeno, era para jogar. E aí você pega os detalhes da temporada, por exemplo, você vai ver um Guti aqui que foi 26 vezes reserva, 28 vezes titular. Ou seja, não tinha nada de supremo aqui. E no Campeonato Espanhol, 17 vezes reserva, 17 vezes titular. Na Liga dos Campeões, 7 vezes reserva, 8 vezes titular. Então, assim, não tinha essa garantia que algumas pessoas querem fazer crer. E esses números que eu estou mostrando aqui, eles se espalham em várias outras temporadas. Em várias outras temporadas, inclusive, que ele foi mais vezes reserva do que titular. E, num geral, o cenário foi esse, de um jogador mais vezes reserva do que titular. Basta ver a minutagem do Guti. Para um cara que teve 600 jogos na carreira, né, 630 jogos na carreira, a minutagem dele é abaixo do normal para um cara com 618, 603, 630 jogos na carreira, seja lá qual for o recorde que você quiser fazer, só jogos do Real Madrid, só somando tudo, somando a seleção. Então, assim, era aqueles casos do cara olhar os lances e falar, putz, ele não foi o DVD a carreira inteira. Não foi. E aí você pega, putz, foram 103 gols. Número ok. No Real Madrid esse número é abaixo, e aí você pega ali 100 assistências mais ou menos. Está abaixo de números do Kroos, do Modric, do Iniesta, do Xavi, de vários outros aí. Se você quiser pegar outros jogadores até que poderiam ter ou que você acha que foram injustiçados, subvalorizados, porque o Guti eu acho super valorizado. Gostava de ver jogar, achava bonito de ver jogar, mas uma coisa é ser bonito de ver jogar, outra coisa é de fato ser efetivo a ponto de virar um titular, de ser um cara que faz diferença, de jogar na seleção com técnicos diferentes, vários no ciclo. O Guti nunca foi para competição oficial nenhuma. De novo, não jogou Euro, não jogou Copa, não jogou nada. Jogou amistoso e jogou eliminatória para Euro. Só 13 jogos, é a história do Guti na seleção. E vários jogadores que você imagina talvez mais limitados tecnicamente ou menos inventivos, tiveram carreira na seleção. Você pega um caso, por exemplo, do Özil. O Özil é um cara que provavelmente quando parar vai ter esse efeito Guti aí de você colocar o Özil num lugar que ele não tem. Bonito de ver jogar, assim, pode ser até um gênio, tá? O Guti acho que tinha esses lampejos geniais. Mas uma coisa é você ser isso em lances esporádicos dentro de um jogo de 90 minutos, a outra coisa é você ser isso durante anos por 90 minutos, tendo impacto no jogo como um todo. E aí, só para dar o exemplo, o Özil tem 119 gols na carreira, até mais do que o Guti, por exemplo, que é outro que não deu o salto ou não entrou na sala seguinte, né, no lugar após. Então, bicho, eu não sei o que acontece com as pessoas, mas assim, já projetando, tá? O Guti está para a minha geração, como esse cara que depois que parou, virou alguém achou uns lances dele no YouTube e tornou algo maior do que o que ele foi.
isso vai acontecer com o Özil. Anote, tá? A minha geração viu o Guti e, por exemplo, a do meu filho, talvez faça isso com o Özil. Porque, de novo, são jogadores de lances com recorte maravilhosos e que tiveram ali uma ou outra temporada muito boa. Mas, cara, o jogo no alto nível é constância, é você fazer isso assim, toda hora. E olha que o Özil, nos lugares por onde passou, foi mais titular do que o Guti. Mais titular do que o Guti. Porque eu já falei aqui, você pegar as temporadas do Guti ali, num geral, o Guti ficou naquele papo ali de muitas vezes ser mais reserva do que titular. Tá? Principalmente na hora do aperto ali, das competições mais relevantes e tal. Então, é preciso entender esse contexto aí para a gente não cometer loucuras, né? Eu abri, por exemplo, a temporada aqui, 98, 99 do Guti. Já estava ali, o prodígio, já há 4 anos ali, 3, 4 anos no profissional e tudo. 20 jogos como reserva, 16 como titular. Mais vezes reserva, por exemplo, lá na Liga dos Campeões, e mais vezes reserva lá na Liga Espanhola. Então, bicho, a gente precisa ter cuidado aqui para entender os cenários e não passar para frente umas barbaridades, né? Esse papo do cara do tweet lá do Certeza, dizer que o Guti esteve entre os 15 maiores meias, meu Deus do céu. Mas se preparem, viu? Se preparem. O que você hoje vê acontecendo com o Guti vai acontecer com o Özil. Não tenho nem dúvida. Se inscreve aí agora, beleza? Se você curtiu o vídeo, tá? E pare de falar esse negócio. Já era bonito, o Guti jogava... O Guti tinha muito potencial, muito talento. Sim, de novo, assim, lampejos de gênio. Mas só lampejos não adianta, tá? Tamo junto, é nóis, hein? Até a próxima.